A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos no STAcast, que é a mesa da teologia, onde nós podemos dialogar, falar um pouquinho sobre vários assuntos relacionados à teologia. Por isso, a mesa da teologia. Este aqui é o podcast da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, a STADEC. E eu sou o professor Alberto, diretor e professor da STADEC, e tenho a alegria de apresentar esse espaço onde a fé encontra o conhecimento. Olha só, fé e conhecimento, onde falamos sobre teologia, propósito, ministério, mas acima de tudo, onde a palavra de Deus é o centro do nosso diálogo, é o centro da nossa conversa. Eu quero primeiramente aqui agradecer a Deus e mandar um abraço especial, mas muito especial, ao nosso querido pastor presidente e deputado federal, pastor Paulo Freire. Ele é o grande mentor e incentivador desse projeto, porque ele acreditou na visão de levar a teologia saindo da sala de aula até a casa das nossas queridas pessoas que nos acompanham nesse programa e outras atividades da Escola Teológica. Então ele teve essa visão, nos incentiva e tem nos abençoado. Então recebe um abraço aí, nosso querido pastor, presidente, deputado federal, pastor Paulo Freire. Hoje esse é um episódio muito especial, porque tem um propósito muito claro. Nós vamos falar sobre liderança. Então nós vamos aqui falar sobre esse assunto tão relevante e o nosso convidado especial é o nosso querido pastor, professor, também palestrante, conferencista e um grande profissional da área de liderança, o pastor Eduardo Iaquinto, que é também professor da nossa escola teológica, dá aula tanto no curso do avançado, como também no nosso curso de formação de obreiros. Para você que está nos acompanhando, esse é o STAcast, é o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Então eu preciso te explicar duas coisas. Primeiro, nós temos o nosso curso de formação de obreiros. Esse é um curso de apenas 4 meses, mas é um curso muito rico e uma das disciplinas é liderança, onde o professor Eduardo Iaquinto é um dos professores. E também nós temos o curso teológico básico e também o avançado. O curso teológico básico, ele tem 2 anos, são 24 disciplinas. E o curso avançado também são 2 anos, portanto 24 disciplinas. Mas é um curso muito rico, com muitas informações e atividades. Se você ainda não é aluno da Escola Teológica da Assembleia de Deus, faça sua matrícula. As matrículas estão abertas, entre em contato e faça sua matrícula para você ser um aluno de teologia e ter o privilégio, a oportunidade de ter um professor como o nosso querido professor Eduardo Iaquinto. É uma honra ter o senhor aqui para compartilhar aquilo que só a experiência de uma liderança integral é capaz de ensinar. Então, primeiramente, eu aqui já abro a oportunidade para o meu amigo, professor Eduardo Iaquinto, fazer suas considerações iniciais. Pastor e professor Alberto, é difícil dissociar, né? Sempre vai ser o pastor professor Alberto. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz pelo convite. Como falamos ali anteriormente, não estava dando certo a agenda, mas eu estou muito grato de estar aqui. Essa gratidão, ela vem acompanhada do apoio que nós temos do nosso pastor, Paulo Freire, da STADEC como um local de bênção que tem sido na vida de tanta gente e principalmente por estar aqui para falar de um assunto que eu gosto muito, que é o assunto da liderança. Então, minha primeira fala é para agradecer. Eu tenho certeza que será um tempo de muitas trocas aqui, porque é um assunto vasto, né? É impossível finalizar um assunto desse, mas eu estou
muito grato a Jesus por dar essa oportunidade de estar aqui nessa manhã. Olha aí que bênção, hoje você tem o privilégio então de conhecer um pouquinho mais sobre o professor Eduardo Iaquinto, que tem sido uma bênção não só como professor da STADEC, mas possivelmente ele já esteve aí na sua congregação levando uma palavra e realmente é uma referência hoje aqui da cidade de Campinas. E você pode compartilhar desse podcast, tá? Nesse momento você pode encaminhar aí para o seu amigo, compartilha dessa bênção. Tem muita gente que gosta do professor Iaquinto e vai ser uma bênção essa programação, esse podcast. Então aproveita essa oportunidade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não compartilhou, coloca aí. Todo mundo tem um grupo. Todo mundo tem um grupo de WhatsApp. Envia aí para os seus amigos, para que todos possam desfrutar dessa entrevista, desse saber que o professor e pastor Eduardo Iaquinto vai compartilhar conosco. Você está acompanhando o STEAcast, a Mesa da Teologia, é o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Pastor Eduardo Iaquinto, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre sua biografia, sua formação, sua história. Vamos lá, eu sou Eduardo Iaquinto e obrigado por acertar meu sobrenome sempre. Sabe, isso significa muito hoje em dia, né? Significa muito. Eu tenho 43 anos, eu sou casado, sou pai do João Pedro, é bom falar. Depois eu tenho que fazer até um corte para falar, eu sou pai do João Pedro, porque ele vibra com esse tipo de coisa. Eu sirvo ao Senhor já há muitos anos, sempre aqui na nossa querida igreja aqui do Ministério Belém de Campinas. Eu posso dizer que eu tenho algumas paixões, algumas coisas das quais eu gosto muito. Entre elas está a pregação da palavra. Então, é um local, é um tema que eu gosto muito de falar. A escrita, eu recentemente consegui transformar essa escrita em livros, né? Mas ela sempre foi uma paixão que me acompanhou, então eu gosto muito. Gosto muito de liderança. Sempre achei um tema muito rico. Então, na minha carreira, eu, por muitas vezes e muito cedo, me vi líder, né? E sei que isso acontece com muitas pessoas. Quando a gente percebe, a gente está líder e a gente não sabe exatamente o que a gente tem que fazer. Então, eu trabalhei durante quase toda a minha carreira no varejo, em direção comercial e em RH. E o que eu percebia justamente isso. Percebia que as pessoas, elas estavam líderes, mas não acompanhavam o que era de fato ser um líder intencional. Então eu desenvolvi minha carreira justamente ao redor disso, como um palestrante na área de liderança, para além da pregação da palavra de Deus, como palestrante na área de liderança, construindo trilhas de formação de líderes dos diferentes níveis no mundo corporativo. E, obviamente, também trabalhando dentro da teologia, agora também como professor da STEADEC, tenho a honra de fazer parte deste grupo tão rico de professores da STEADEC, então isso é um pouco a meu respeito. E eu acredito que aos poucos a gente vai conversando aqui, falando um pouco mais sobre como que eu desenvolvi e o que eu acredito ser um bom caminho no tema da liderança. O professor Eduardo, eu queria que você falasse da sua experiência com Cristo, como se deu isso na sua história, né, na sua vida, Uhum. e a sua formação secular. Olha só, pastor Alberto, eu conheci Jesus no final da minha adolescência para a juventude. Um presente dos céus isso. Porque a história familiar, a minha história familiar foi uma história de uma criança que viveu em vulnerabilidade. Então, era uma vulnerabilidade social, um lar que tinha muitas dificuldades do ponto de vista social, mas também do ponto de vista psicológico, problemas com drogas e todas as questões que estavam ao redor da minha vida, né? Então eu cresci num lar conturbado, vamos dizer assim. E na adolescência para a juventude, 16 para 17 anos, minha irmã, acho que ela veio aqui inclusive, a Grazi, né? A Graziele, ela chega na igreja primeiro e graças a Deus que Jesus faz uma obra muito linda e as coisas acontecem muito rápido na vida dela e ela me apresenta esta possibilidade, né? E eu digo isso porque eu dei muito trabalho para a Grazi, porque
Eu, apesar de todo esse contexto, religiosamente eu tinha algumas convicções que ainda precisavam ser trabalhadas, dei muito trabalho, e é assim que eu chego na igreja. Então eu posso dizer que eu tive a bênção de chegar na igreja num momento de importante cisão na minha vida, de caminhos que eu poderia ter tomado diferente, não fosse Jesus ter me aceitado. E foi ali que as coisas começaram a mudar. Começaram a mudar porque eu estava indo para um caminho, inclusive, de abandonar totalmente os estudos e as coisas começam a mudar. E aí o que eu fiz? Eu avancei para duas direções. A primeira direção foi a contabilidade. Então foi um assunto, né, que chegou na minha vida, não chegaria se não fosse Jesus na minha vida. E depois disso, a teologia também começou a ser assunto do meu estudo. Isso foi muito importante. Por quê? Porque me deu uma incrível base, principalmente nos relacionamentos. Olha que coisa curiosa. E foram os relacionamentos que ajudaram a construir a minha carreira. E aí depois eu fui para a área da psicologia, né? Ainda não terminei, mas já foi a área que eu fui posteriormente. Então eu posso dizer que o impacto de Jesus na minha vida foi muito significativo, mas principalmente para eu abrir a minha mente para a construção de relacionamentos. Eu tinha uma dificuldade enorme de me relacionar com as pessoas, de construir laços, e, e foi a igreja, foi o ambiente religioso que entregou para mim esta possibilidade. E esta foi provavelmente a principal competência que eu usei para caminhar na carreira. E caminhei numa carreira de 25 anos no varejo, em liderança, a coisa foi avançando para chegar nos níveis de direção de RH, e isso aconteceu justamente por causa desta cisão que acontece na minha adolescência. Olha só que bonito, não dá nem para acreditar que o nosso querido professor Eduardo Iaquinto tinha dificuldade de relacionamento, né? De fala, de criar vínculos de amizade, porque é uma pessoa tão agradável, expansiva, né? Tão acolhedora, mas hoje você vai conhecer essa história. Você está acompanhando aqui o Esteacast, a Mesa da Teologia, é o podcast oficial, então, da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. E hoje nós temos o privilégio, a oportunidade de estar aqui com o professor Eduardo Iaquinto. O que é liderança, professor Eduardo? Ajuda a gente a entender melhor isso aí. É uma ótima pergunta. Eu acho que o maior gesto de humildade que a gente pode fazer é reconhecer que não existe uma definição única do que é liderança. A quantidade de livros sobre liderança é enorme. A quantidade de podcasts sobre liderança é enorme. A quantidade de pessoas falando que entendem de liderança também é muito grande. Então, acho que a primeira coisa é a gente não procurar uma definição de liderança. Eu acredito que de tudo o que eu estudei sobre liderança, aquilo que eu guardo para mim é que a liderança é o tipo de competência múltipla. Ou seja, ela não se revela numa única qualidade, mas no entendimento que ela é uma soma de qualidades, uma soma de competências que colabora naquilo que às vezes as pessoas usam aquela palavra clichê, né? Ah, o líder é aquele que sabe para onde vai, sabe guiar as pessoas para onde vai. E existe um monte de definições, mas neste guiar, o que o líder descobre é que ele precisa ter múltiplas competências. Ele precisa ter diferentes formas de agir. Então, normalmente, aquilo que nós entendemos como liderança é fruto do nosso repertório. Então, o que é o meu repertório? Foram os líderes que eu tive. Então, eles formam um repertório para mim do que eu entendo ser liderança. Foi o líder que eu fui, e muitas vezes a gente é líder errando e acertando. E é um pouco do que a gente ouve, né? E o que o contexto nos coloca dentro. Se você é líder dentro de uma empresa, existe uma realidade do que é um bom líder. Se você é um líder dentro da igreja, existem outras formas de ver o que é um bom líder. Por essa razão, eu costumo dizer que a liderança é uma das competências mais complexas de serem definidas, ao mesmo tempo que ela pode ser simples se você entender o ambiente onde você está. Então, o entendimento do ambiente onde você vai ser líder é o que vai fazer você aplicar os conceitos de liderança da melhor forma. É assim mais ou menos que eu vejo. E é o tipo de resposta sem resposta mesmo, de propósito. Ela é uma soma de competências
que vai nos colocar um homem na frente de projetos, na frente de pessoas, na frente de uma equipe, mas que ele vai utilizar diferentes qualidades e formas de agir a depender do propósito em onde ele está envolvido. Então, a questão seria a seguinte: você falou, o que é liderança? Você falou, bom, depende do ambiente, qual é o assunto, qual é o contexto que você está inserido. Exatamente. Eu tenho primeiro que ter esse contexto para começar a definir. Porque, de fato, ser líder em uma igreja, por exemplo, para uma comunidade, é muito diferente de ser um líder de uma empresa multinacional, etc., né? Exato. Muito provavelmente aqueles que estão nos ouvindo um dia já ligou a televisão e viu um líder de um time de futebol defendendo o seu time. E você vai perceber que tanto a linguagem quanto aquilo que ele entende ser um bom líder, às vezes não vai ser aceito por todos. Mas dentro daquele contexto, daquela realidade, é o que um líder de fato deve ser. E aí, quando você vai olhar dentro do ambiente religioso, a proposta vai ser totalmente outra. Existem barreiras e linhas, né? Vamos dizer, o campo de jogo é diferente. Então, quando o campo de jogo é diferente, eu estou líder num lugar, mas devo ser um líder de acordo com o lugar onde eu estou, entendeu? Então, eu acho que é muito importante essa questão do contexto. Acho que a gente até comentou um pouco sobre falar sobre isso. Existem, por exemplo, temas de liderança e conceitos de liderança que nem estão no mundo secular. Eu fui líder, né, por toda a minha vida no mundo secular. Por exemplo, nós temos o costume de usar uma palavra no nosso meio religioso do ministério. O meu ministério. Essa palavra no mundo secular só é vista dentro da política. A gente não compreende, a gente não alcança essa dimensão. Mas quando nós vamos para a liderança cristã, a gente entende que liderar é ministério. E por que liderar é ministério? E aí existem muitas direções, né, dentro do contexto religioso, mas o próprio apóstolo Paulo, por várias vezes, fez menção desse ministério da liderança, não com a palavra liderança, mas que claramente estão relatados ali na palavra de Deus com aquilo que todo mundo reconhece. Por exemplo, pastor, é muito comum você ouvir falar assim, liderança é serviço. Ok, mas você vai lá, Paulo falou sobre isso. Falou do doulos, do escravo, no sentido do serviço. Né? Paulo também falou muito sobre o termo diaconia, sobre o serviço, que também é liderar. Então, liderar é um ministério, mas ele é só reconhecido como ministério dentro do nosso contexto religioso. Não é curioso isso? Essa é uma percepção, então, religiosa, basicamente, que fora, secularmente, ninguém vai falar, eu tenho ministério de ser empreendedor, de liderar. Não vai falar. Não tem sentido essa Exatamente. palavra. Mas eu lembro, professor Iaquinto, lá na Escola Teológica, especificamente no curso de formação de obreiros, eu lembro de um slide seu de um barquinho. Sim. Aquilo é uma tentativa de você explicar para o aluno que está chegando na Escola Teológica o conceito de liderança ou é uma outra coisa? Exatamente o que o senhor falou. Quando nós recebemos essa incumbência de falar sobre liderança dentro do CFO, o que mais tinha comigo muitas pessoas vão entrar naquela sala com um repertório de liderança, com conceitos de liderança que talvez são perdidos, e a gente vai precisar entregar para eles, primeiro, uma base de liderança de uma forma geral, ao mesmo tempo que a gente mostra que a liderança cristã atinge uma camada que a liderança secular não atinge. Então, o curso foi construído ao redor de uma metáfora, da metáfora do líder como um capitão de uma embarcação. Obviamente, eu também me inspirei um pouco no que a gente tem na palavra de Deus sobre o termo ruperetas, que eram aqueles homens que guiavam as embarcações, que guiavam, né, que moviam os remos, e também no próprio termo liderar como o sentido de navegar. Né? Então, eu trabalhei sobre essa metáfora e o curso foi construído para que as pessoas dentro dessa metáfora conseguissem encontrar as respostas de uma forma mais tranquila. Então, quando eu falo quais são as qualidades de um líder, parece que todo mundo vai começar a jogar palavras aleatórias. Eu falo assim, não, se imagine como um capitão. Quais são as qualidades de um capitão? E aí a gente transpõe as qualidades do capitão
para dentro da liderança. Depois a gente vai falar, tá, mas quais são os desafios e os problemas que um líder pode enfrentar? Todo mundo vai usar o seu repertório e as palavras que já vem na cabeça. Eu falo, não, vamos voltar para a metáfora do capitão de uma embarcação. Quais são os desafios de uma pessoa que é um capitão de uma embarcação? Quando nós entregamos essa metáfora, a gente consegue construir ao longo de todo o CFO, daqueles 2 meses que a gente fica falando sobre liderança, um único fio de pensamento. E aí depois nós desafiamos o aluno a escolher um líder bíblico e aplicar os conceitos de liderança ao líder bíblico. Então a gente faz os 2 movimentos, a gente sai da Bíblia para mostrar os conceitos, depois a gente volta para ela para aplicar. Então é por isso que o senhor viu esse barquinho que está ficando famoso, viu, essa E eu quero metáfora até aí. pedir para você que está nos acompanhando, que já foi aluno do professor Eduardo Iaquinto, que já passou por esse processo, teve esse aprendizado, escreva aí para nós, deixa aí um comentário nesse podcast, você está acompanhando o STAcast, que é o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, e se você já foi aluno, se você já teve a aula de liderança no curso CFO, faz um comentário aí, deixa um comentário aí, porque eu vi muito material no Instagram, sempre curti, incentivando, os alunos falando do seu líder bíblico, né? O que inspirou ele, né? Eu vi Exatamente. muitos alunos fazendo gravações pequenas e motivadoras, né? Inspiradoras, e isso tem a ver com o curso CFO, que você tem o privilégio de estar dando essa disciplina. E o que nós temos, o professor Iaquinto, de diferente e também de melhor acerca desse tema na igreja, da liderança cristã? Ótima pergunta. Eu costumo dizer na sala, e onde eu posso falar, que nós temos o fator céu. O fator céu não existe lá fora. O que eu aprendi lá fora é que liderança é soma de competências. Tá, mas quais são essas competências? Primeiro, são o que lá fora é chamado de hard skills, as competências rígidas, né? Aquilo que eu como líder devo entender para ser um bom líder. Então, um bom líder, ele sabe como construir projetos. Um bom líder, ele sabe como delegar tarefas. Um bom líder, ele tem a capacidade de tomar boas decisões. Essas são as competências hard da liderança. Depois tem as competências soft, que é o comportamento, são a parte um pouco mais emocional. Soft skills o líder precisa ser empático, então o líder precisa ser compreensivo, o líder precisa ter tranquilidade, são as características que a gente chama de soft skills. São várias, então, hard skills e soft skills. E eu costumo dizer que é só na igreja, essa é a diferença, essa é a resposta. É só na igreja que nós temos o fator céu, que são as competências dadas pela graça, através do Espírito Santo, para capacitar aquele líder que foi chamado. Significa que se eu me torno um líder, eu posso aprender o hard skills, eu posso aprender a parte difícil, a parte dura, rígida da liderança. Eu também posso aprender sobre os comportamentos de um líder. Mas o líder na igreja, ele é o único que pode dobrar o seu joelho e pedir para que Deus o capacite. Então esta capacidade divina, esse entendimento que só pode vir do céu, só existe no nosso meio. E é por isso que eu costumo dizer, pastor, que pode existir muitos líderes no mundo secular. Muitos líderes no mundo secular. Mas o líder cristão, ele tem todas as chances de se destacar. Até mesmo lá no secular. Porque imagina que você está lá no secular sendo um líder, pastor, e tem uma situação difícil de fazer que o senhor não sabe. Se o senhor não tem aquela competência, a tua equipe pode ter e tal. Muito bom. Às vezes, os problemas que estão sendo resolvidos são de caráter, de relacionamento, são os soft skills. Mas que líder nunca se viu numa situação onde ele não tem a resposta e a solução? Lá fora, se você não tem a resposta, você apenas não tem a resposta. Você vai ter que agir e decidir sem ela. Mas o líder cristão, e vou dizer, o líder cristão lá fora, muito mais ainda o líder cristão no seio da igreja. Ele não resolve tudo somente com aquilo que ele estuda ou com aquilo que ele aprendeu. Ou seja, não é só com a minha competência natural de líder, porque tem competências, né? Tem pessoas que você olha e fala, essa pessoa tem naturalmente uma liderança, né, que vem com ela. O outro vai dizer, olha, esse aí sabe tudo de liderança, estudou, ele sabe isso daí.
Mas no mundo cristão, além de tudo isso, ele tem aquilo que é os céus que entrega. É a graça. É o que vem através do poder do Espírito Santo. Para mim, essa é a principal diferença entre um líder cristão e um líder lá no mundo secular, entendeu? Interessante, você estava falando sobre isso. Como a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, um dos requisitos para ser líder, para fazer parte da liderança, é ser revestido de poder, que a gente chama de batismo no Espírito Santo, que é a experiência de Atos capítulo 2, mas também depois lá na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, e Pedro fala isso justificando para os judeus, porque foi na casa de um gentil, né, em Atos capítulo 11, e depois em Atos capítulo 19, aqueles homens de Éfeso que chegam e nem conheciam, né, essa doutrina, e depois Paulo tratando a igreja de Coríntios, na primeira carta, capítulo 12, e depois no capítulo 14 também. Então nós temos várias citações na Bíblia sobre o revestimento do poder. E nós exigimos isso. E aí você falando sobre essa, essa experiência e essa referência celestial, né, de céu, que tem a ver com dons, né? Então, existem dons naturais, pessoas que são líderes. Você vê, às vezes, como eu sou da área da pedagogia, Criança ainda, você né? vê crianças É que isso. são líderes. Você percebe, elas tomam a frente. Você vai montar um grupo, por exemplo. Vocês dividem em grupos para fazer a apresentação. É impressionante. Tem criança que já chega, ela mesma escolhe, ela já vai, escolhe o tema e lidera. É impressionante, que é natural. Natural. É o que nós chamamos de dom natural. Existem pessoas, já pensou essa pessoa que já tem esse dom natural, com o dom celestial, né? Com o dom, são aqueles então líderes que explodem, né? Somos o dom São, natural, o dom celestial e buscar o dom de estudar. é, Buscar aquilo que tem de os conteúdo. recursos, Os né? Sobre recursos liderança. sobre liderança. Quando soma tudo isso, pastor? E é isso que nós propomos, então, como escola teológica, é convidar você que tem um dom natural para ser líder, já vem liderando há muito tempo, seja em empresa ou em atividades seculares, você já tem aquela liderança, gosta de exercer esse papel. Então, nós convidamos você para vir para a escola teológica, para ter a oportunidade de fazer o curso de formação de obreiro, porque aqui, pelo menos em Campinas, o nosso pastor presente, o pastor Paulo Freire, ele tem orientado para que nas congregações, todos que têm essa chamada, às vezes a pessoa não percebe que tem o dom de liderar, ele não tem essa percepção, mas as pessoas olhando para ele falam, essa pessoa tem um dom, né? Se ele ter a oportunidade de receber orientação, informação, ele pode, é o que Paulo falou para Tiago, né, para Timóteo, né? Desenvolva o dom que Desenvolva há o em dom ti, né? que há. Então havia o dom. É, Talvez ele não tinha percebido isso, mas Paulo viu. Então isso. o dirigente lá da congregação, ele pode ver obreiros, pessoas que têm esse potencial e pode encaminhá-los para fazer o curso de formação de obreiro e eles vão ter a oportunidade de ter essa aula de liderança cristã com o professor Eduardo Iaquinto. Então eu quero convidar você para vir fazer matrícula, né, se matricular na Escola Teológica, na STEADEC, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, para você ter esses recursos, essas informações, para desenvolver o dom que há em ti. Tá? E aí você vai ter o privilégio de ter aula aqui com o professor Eduardo Iaquinto. Você está acompanhando aqui o STAcast, a mesa da teologia, e eu quero pedir para você, compartilhe esse programa. Tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, para que você possa também compartilhar de boas coisas para os seus amigos, para pessoas que você acha que têm um potencial de liderança. Incentiva ele a fazer o curso de formação de obreiro, a fazer o curso da escola teológica, porque você vai ter recursos. Nós vamos potencializar esse dom que Deus te deu. E a grande bênção de você fazer esse curso é que as referências nossas estão na palavra de Deus. E eu continuo aqui, estou aqui com o professor Eduardo Iaquinto. Como isso se torna uma vantagem ou uma transposição, professor Eduardo? Por que isso para mim é uma vantagem, é uma transposição? Porque é só no meio cristão
que, do meu ponto de vista, é possível ser um líder integral. E por quê? Porque é só no meio cristão que eu vou poder adquirir as competências técnicas, que eu aqui anteriormente chamei de hard skills. Eu posso aprender e desenvolver competências soft de comportamento. E eu posso buscar e adquirir as competências espirituais, que nós chamamos aqui dos dons e da capacitação do Espírito Santo. Então, isso é uma transposição que não pode ser vivida lá fora. Existe uma coisa que eu gosto muito de falar, pastor, que eu entendo assim, que competência é um elemento móvel. E por que é um elemento móvel? Porque eu posso aprender uma nova competência, correto? Eu não sei dirigir, posso aprender a dirigir. Não sei cozinhar, posso aprender a cozinhar. Eu posso já saber dirigir e me desenvolver e dirigir melhor. Então, a competência pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser abandonada. Eu posso deixar de fazer uma coisa e deixar de ser tão bom quanto eu era, a depender daquela competência. Não é mesmo? Então, ela pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser abandonada, ela pode ser até mesmo esquecida. E aí, qual é a transposição? É que na liderança integral, quando eu entendo que competência é um elemento móvel, eu me responsabilizo. Me responsabilizo para me desenvolver naquelas competências que são técnicas, me responsabilizo em desenvolver nas competências emocionais e me responsabilizo, e por que isso acontece no meio cristão? Porque a palavra de Deus me mostra isso, em desenvolver e trabalhar as competências, os dons que o próprio céu, o próprio Pai me deu. Então eu gosto de pensar assim. Tem um versículo bíblico que está lá em Filipenses capítulo 3, 14. Diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. É o apóstolo Paulo falando que ele não está parado. Ele está prosseguindo. Ele está caminhando. O versículo, ele está falando, claro, de outros assuntos, mas ele está falando assim, olha, nesta minha vocação, eu aprendi que eu estou caminhando, que eu estou em desenvolvimento. A transposição está no entendimento de que eu posso e devo me desenvolver a cada dia naquilo que Deus colocou na minha mão. E às vezes o desenvolvimento é lá na escola teológica. Eu tenho que olhar às vezes para mim e falar assim, eu preciso ir para lá, eu preciso fazer o CFO. Eu preciso fazer pelo menos o básico de teologia e eu vou desenvolver aquilo que é hard. Depois, eu tenho que desenvolver comportamentos, e comportamentos podem ser desenvolvidos das mais variáveis formas. Eu não dá, acho que nem para falar de tudo aqui. E depois eu também vou desenvolver a minha fé, os meus dons e a busca. Eu acho que quando eu compreendo que competência é elemento móvel, eu me responsabilizo de não me acomodar na minha posição e entender que eu tenho que ir avante. Eu acho que isso é muito importante. Eu tinha pensado no outro texto também, eu estava procurando o que você tinha colocado, mas eu não sei se ele está bem assim, está lá em 2 Timóteo, quando Paulo fala assim, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Acho que é uma coisa mais ou menos assim, né? E eu gosto desse texto. Ele está colocando a metáfora do atleta que vai receber a coroa, mas ele vai seguir e caminhar de acordo com aquilo que ele tem que fazer, de acordo Ele com as usa regras. o termo legitimamente, Legitimamente, acho que essa era a palavra que eu estava procurando. Então, nós temos que ser legítimos. E o que é ser legítimo? É o reconhecimento da minha situação, de quem eu sou, nas mais diversas competências, e aí eu vou repetir aqui para ficar gravado para o aluno, é a competência que eu posso aprender, o hard skill lá que eu posso aprender, é a competência emocional, soft skills, mas também nos dons que eu tenho que buscar ao me responsabilizar com minha própria chamada. Então eu acho que é importante como atleta, nessa metáfora do atleta, eu entender o que é ser legítimo. É que o atleta, ele se disciplina, né? Exato. Ele se esforça, ele come uma alimentação adequada, ele faz exercício, ele vai se preparando para o grande dia, né? Que ele vai ter que Exato. competir. Mas ele tem disciplina. E porque, claro, ele tem que ter disciplina porque as regras são claras também. Então, no nosso caso, como um bom corredor, né, um bom atleta de Cristo, nós temos ainda a ajuda do céu, né? E aí a necessidade da pessoa também se disciplinar. Eu te incentivava muito na disciplina quando eu tenho a oportunidade de lecionar
a declaração de fé. Eu trabalho muito a questão de que o aluno tem que acordar um pouquinho mais cedo se ele diz que não tem tempo para ler a Bíblia. É fundamental que ele inicie suas atividades com uma porção da palavra de Deus. Ele precisa orar, ele precisa ter comunhão com Deus. E ele precisa do revestimento de poder. É isso. Tá? É uma necessidade, por mais que ele tenha dons, talentos, capacidades, ensinamentos, por mais que ele tenha estratégia, tenha conteúdo, sem o revestimento de poder, torna-se isso um pouco inútil ou igual. O Exatamente. que é natural. Agora, quando ele recebe o revestimento de poder. E por que eu gosto dessa temática na área da paractologia? Porque o revestimento de poder é algo celestial. Só Jesus pode É fazer. isso. O Senhor Jesus é o batizador. Não é o pastor, não é o outro líder. Nós podemos motivar, estudar junto, despertar no aluno o desejo de buscar essa experiência. Mas só Jesus pode fazer, né? Isso é uma coisa de Pastor, Jesus com ele. o senhor falou uma coisa muito interessante. A igreja do primeiro século não tinha hipótese alguma, nem metade do que nós temos de estrutura para desenvolvimento. Ponto. Não, não existia escola bíblica dominical, não existia um CFO, não existia um curso de teologia, não existia uma preparação sistematizada para se estudar. Eles não tinham isso. Nós temos tudo isso. Ok. Mas se eles não tinham, o que os moveu? O poder do O Espírito poder do Santo. Espírito Santo. Veja, os 2 primeiros séculos, eles não tinham nada, pelo contrário, eles eram perseguidos sistematicamente. É só estudar os 2 primeiros séculos do cristianismo, eles vão para bosques, florestas e para as catacumbas, né? Isso. Para cemitérios. Cemitérios. Então, eles não tinham oportunidade. Até recentemente, como está chegando no Natal, as pessoas falam, a igreja primitiva não comemorava o nascimento de Jesus, né? Não fazia árvore de Natal, não fazia corais, não tinha círculo de oração. Não Ô, tinha meu amigo, a liberdade. igreja era perseguida. Isso mostra que não havia liberdade. Não havia Quando você liberdade. tem liberdade, aí você comemora festividades, faz coral, organiza. Um irmão me falou, irmão, a igreja primitiva não tinha banda. Eu falei, você tá de brincadeira, né? Pô, os caras estão sendo perseguidos, vai fazer uma banda? Tá de Atravessar. brincadeira, né? Fazendo um som bem alto. Passa com a Quer dizer, fanfarra para avisar onde a gente está. meu Deus do céu, então essas pessoas que às vezes não pensam, e crer é também pensar, como dizia o John Stott, né? Como no livro dele lá, crer é também Também pensar, né? pensar. Quer dizer, precisa ter um pouco de bom senso histórico, né? Os 2 primeiros séculos, até o ano 325, a igreja é perseguida, ela não tem essas ferramentas que nós temos hoje, porque isso mostra a liberdade. Se nós temos hoje uma escola teológica, porque nós temos liberdade de ter uma escola confessional. Em muitos estados não existem, em muitos países não dá essa liberdade, né? Então nós temos que aproveitar essa liberdade que Deus nos dá, né? Exato. Você está acompanhando aí o STAcast, a mesa da teologia. Hoje eu estou aqui tendo um diálogo aqui muito edificante com o professor Eduardo Iaquinto, mas eu quero convidar você para fazer parte da nossa escola teológica, da STADEC, a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. As matrículas estão abertas. Se você ainda não fez o curso do CFO, que é o curso de formação de obreiro, vai lá, tem pré-requisito, você precisa aí de uma carta aí do seu dirigente local. E se você ainda não fez o curso teológico, esse não tem pré-requisito, basta que você seja alfabetizado, dá para você fazer o curso teológico básico. Agora, se você já tem o curso teológico básico, então você tem um pré-requisito para fazer o avançado, que é o curso teológico básico e o curso médio secular. Então, se esforce e vem estudar conosco na Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Nossas aulas iniciam em março, mas no mês de fevereiro nós temos o famoso Fevereiro Teológico. E o professor Iaquinto é um dos preletores de uma das sextas-feiras. São 4 sextas-feiras do mês de fevereiro de 2026. Você é o nosso convidado, mesmo que você não seja aluno da Escola Teológica. Se você for aluno da Escola Teológica, você está convocado a estar nas próximas 4 sextas-feiras do mês de fevereiro, é o nosso Fevereiro Teológico, e o professor Eduardo Iaquinto será um dos preletores desse evento que nós teremos, se Deus permitir, em fevereiro de 2026. E as nossas aulas começam
em março. Então faça a sua inscrição, faça a sua matrícula. Por quê? Porque as vagas são limitadas. Muitas pessoas querem estudar e infelizmente deixam. Ah, não, agora é ainda dezembro, ainda tem janeiro, fevereiro. Aí vai querer fazer a matrícula em fevereiro, não tem mais vaga. Não tem vaga. As vagas terminam basicamente agora, nesse mês de dezembro. Então não deixa para a última hora, reserve a sua matrícula, entre em contato e venha ser um aluno da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Professor Iaquinto, como que pode ocorrer uma liderança integral? O que seria liderar integralmente? Liderar integralmente, resumindo um pouco de tudo que a gente tem conversado aqui, na minha opinião, é algo alcançável ao líder cristão que precisa reconhecer em cada um dos 3 aspectos que nós falamos, onde ele precisa buscar o desenvolvimento. Então, ele precisa buscar desenvolvimento do ponto de vista da competência técnica, ele tem que avançar nessa direção. Ele tem que buscar desenvolvimento da competência comportamental, é difícil trabalhar essa, mas ele tem que buscar. A gente tem que aprender a buscar isso também. E buscar, vou chamar aqui das competências espirituais, né, do fator céu, os dons que ele precisa. Então, ele só vai poder ser um líder integral se ele conseguir compreender essas 3 dimensões. A partir disso, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ele vai transformar essa integralidade em intencionalidade. E a intencionalidade é a aplicação técnica daquilo que integralmente eu já compreendo. Aí depois a gente pode trabalhar um pouco mais sobre isso daí. Então, a liderança integral é a compreensão, não é ser perfeito, é a compreensão de onde eu preciso e posso me desenvolver. Os 3 lados. É no espiritual, é no emocional, é no técnico, para que eu possa ser intencional. Eu acho que isso é liderar integralmente, de uma forma resumida. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a liderança do Senhor Jesus, que é o modelo pedagógico por excelência, Por né? excelência. Pastor, essa pergunta é muito boa. Lá no CFO, o desafio que a gente faz na primeira aula de liderança é: escolha um líder, porque você vai aplicar todos os conceitos do mapa da liderança, do barquinho que o senhor comentou, neste líder. O trabalho final é a aplicação deste mapa. E eu digo, você pode escolher qualquer líder, menos Jesus. Porque tem uma pergunta que fala sobre as falhas e os erros de um líder. E você não vai conseguir responder essa. Então, se você quiser tirar um 10, você não pode colocar Jesus na mesa na hora de fazer o trabalho. O próprio escritor dos Hebreus, no capítulo 4, ele fala claramente que Jesus em tudo foi provado, mas sem pecado. Sem pecado. Né? Então nunca cometeu erro, nunca houve engano. Não vai achar. Né? E é muito engraçado isso, né? A pessoa fala, mas não posso fazer Jesus? Você pode fazer, mas você já começa errando uma pergunta. Não tem jeito. Já começa errado. E por quê, pastor? Porque a liderança de Jesus ela vai na contramão daquilo que os homens insistem do que é liderança. Pode ver, as pessoas sempre têm a visão da liderança como empoderamento. Então, na visão do homem, eu tenho poder. Porque agora eu sou líder. Eu sou líder. Sou líder. Um problema, né? Tem gente que, né, é clichê, mas quer conhecer alguém, dá um crachá para ele, né? Dá um poder, dá um crachá que você vai entender o que vai acontecer. E enquanto o mundo vai na direção do empoderamento, o nosso Jesus foi na direção do esvaziamento. Eu vou ler um versículo aqui porque ele é importante. Filipenses capítulo 2, do 6 a 8, todo mundo conhece esse versículo, diz: ser em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, então está aqui um modelo de liderança servil, fazendo-se semelhante aos homens. E aí vale a pena terminar, né? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. É contramão. Enquanto os homens estão falando de empoderamento, Jesus está falando de esvaziamento. E ele inicia dizendo em Filipenses 2, meus irmãos, tenhais o mesmo sentimento. Paulo fala, meus irmãos, tenham o mesmo sentimento
que também houve em Cristo, que sendo, eu vou falar de maneira Claro, parafraseada, parafraseando. que sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer, mas entregou, esvaziou e venceu o pecado, o diabo, as tentações como homem. Como homem. Jesus não venceu o diabo como. Até o diabo provocou ele, né? Se você realmente tem a natureza divina, é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus citou a palavra, por quê? Porque ele não vai usar o atributo divino para vencer o diabo. O diabo foi derrotado pelo homem Jesus. Pelo homem Jesus. Isso é muito importante Isso nós daí, isso entendermos. daí dá uma série de podcast, né, pastor? Porque é um problema isso daí, né? Mas veja só, né? Os homens estão querendo empoderamento. Jesus fala de esvaziamento. Os homens falam de se tornar líderes para ter alguém que os sirva. Mas Jesus, ele foi servo. O líder acha que os outros têm que obedecer. Jesus foi aquele que obedeceu. Os homens acham que a liderança é o que os outros podem fazer por mim. Jesus entregou uma liderança altruísta, onde é o que ele fez pela humanidade. Então o modelo de liderança de Jesus é perfeito. Ele é perfeito. Ele tem que ser um caminho onde os homens devem buscar, muitas vezes tateando. Porque nós não somos, às vezes, capazes de alcançar isso, porque quando somos desafiados bem menos do que qualquer tentação no deserto, né, pastor? Nós nos encontramos com o nosso ego, encontramos com a nossa mochila cheia de coisas. E aí dá a famosa carteirada. Exatamente. Né? Sabe com quem você está falando? Sabe com quem você está falando. Jesus podia ter dado essa carteirada, né, pastor? Já que o senhor levantou essa daí, imagine o diabo falando para Jesus, olha, pedras para pão, muito simples. Você sabe com quem você está falando? Jesus podia. Era o único que podia ter falado isso. E o único que podia ter falado isso daí não usou os atributos divinos para essa vitória. Isso daí entrega para a gente a possibilidade de vencer. A nossa possibilidade de vencer está no que Jesus mostrou. Porque se a gente tivesse visto uma demonstração de poder sobrenatural naquele exemplo, a gente ia se ver em nossas tentações, em nossas dificuldades, em nossos desafios como líder, no local onde o Senhor nos colocou, e pensar, de verdade eu não posso fazer nada porque eu não tenho aquele poder que foi ali demonstrado. E é por isso que eu acho que o modelo de liderança de Jesus é tão perfeito. Perfeito porque ele vai na contramão, e ao mesmo tempo que ele vai na contramão, ele entrega a possibilidade, e não a impossibilidade. Pelo que o Senhor falou. Porque se não fosse o Jesus homem, o modelo de liderança de Jesus seria um modelo impossível. Mas ele se torna um modelo possível no momento em que o Jesus homem vence. É interessante que eu vi já muitas lideranças monoteístas, e aí não só cristãos, mas judeus, muçulmanos, eles olham muito na autoridade que Deus dá a Moisés como se fosse Moisés. Então Moisés enfrentou o faraó. Não foi Moisés. Moisés apenas estava ali expressando o Deus verdadeiro. Tanto é que quando é Moisés, ele dá nota fora, ele dá uma varada na pedra. Sim. Fala, mas eu não mandei você fazer isso. Então, às vezes, o que eu percebo é que as pessoas pensam que aquele líder é ele que está fazendo aquilo. Não é. Então, quando, por exemplo, o início do livro de Josué, que é um outro grande líder, diz assim, Moisés, meu servo, está morto. E parece que o Josué entra em pânico, porque Deus precisa falar várias vezes para ele, esforce, tem bom ânimo, esforce, tem bom ânimo, esforce, porque ele tem uma referência, talvez muito elevada, mas Deus está querendo dizer para ele, não foi Moisés que fez tudo aquilo, fui eu. Basta você ler a Bíblia e tal, que eu serei contigo. Quer dizer, ele está pensando, a referência dele está sendo Moisés. Então precisa tomar esse cuidado da pessoa, às vezes, não querer substituir alguém, porque não há substituição, na verdade. Você poderá ser usado dentro dos talentos e das bênçãos que Deus tem para você. Mas às vezes a pessoa fica com essa referência de querer substituir, ser igual a determinada liderança, esquecendo que quem está por trás daquela liderança era o próprio Deus. E ele iria usar a pessoa também dentro da sua cultura, da sua formação, dos seus talentos, né? E eu percebo que às vezes nós temos essa fragilidade em interpretar que é aquela pessoa aquilo. Não é, é Deus na vida dele. E quando a gente passa nessa perspectiva, a gente também muda o jeito de ser líder. Porque aí,
quando alguém vem elogiar alguma coisa, você já lembra, "Sim, mas isso é Deus, não sou eu, não." E aí você começa a seguir aquela liderança que nós devemos inspirar, que é a liderança de Jesus, né? Que eu chamo de pedagogia divina, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Eu estou aqui então com o professor Eduardo Iaquinto, tendo uma aula aqui de liderança cristã, e eu quero pedir para você compartilhar esse material. Escreva aí seu comentário, você que já foi aluno aqui do professor Eduardo Iaquinto e conhece a metodologia que ele tem implementado com muito sucesso, com muitas bênçãos para os alunos, lá no curso CFO, Liderança Cristã. A gente já falou de muita coisa, mas eu sei que o nosso tempo está passando rapidamente, e então eu quero falar um pouquinho sobre um trabalho que não sei se você sabe, mas o professor Eduardo Iaquinto tem sido um grande parceiro do Instituto Paulo Freire de Ação Social. Ele trouxe uma ideia, e essa ideia tem dado muito fruto. Eu quero que você fale um pouco sobre essa experiência sua com o Instituto Paulo Freire de Ação Social, lembrando que o Instituto Paulo Freire de Ação Social foi um sonho que o nosso pastor presidente teve e materializou. Na época, o bairro Monte Cristo era um bairro extremamente vulnerável, excluído, e exatamente lá foi o local que o pastor levou o Instituto Paulo Freire de Ação Social. Hoje é uma instituição assim referência na cidade de Campinas, mas naquela época realmente fez e ainda faz muita diferença. Mas naquele momento que ele chegou ali, acolheu muitas pessoas. Hoje eu tenho o pastor Eduardo, um presbítero lá na nossa igreja, ele chama Bruno, e ele foi acolhido pelo Instituto. Hoje é um grande profissional, presbítero da igreja, um jovem muito dinâmico, e passou lá no Que Instituto benção. Paulo Freire. Então eu quero que você fale um pouco sobre essa experiência sua com o Instituto Paulo Freire de Ação Social. Pastor, obrigado por deixar falar. É difícil falar do Instituto Paulo Freire para quem foi diretor do Instituto Paulo Freire, né? Quem está ouvindo sabe que o pastor e professor Alberto foi diretor do Instituto Paulo Freire, conhece muito bem. Eu cheguei no Instituto Paulo Freire como agente em 2014 e comecei a fazer aquela ação de proximidade como agente local. E aí me incomodava um pouco de que eu achava que dava para fazer mais. E aí eu comecei a integrar o Instituto Paulo Freire ao esporte, a Então, tentar causar deixa eu te interromper experiência. aqui. Você foi agente, então, do Eu fui Instituto agente Paulo do Instituto Freire? Paulo Freire, Aonde? Em que no congregação? aeroporto, lá Olha, no, lá no aeroporto. E aí eu comecei a me aproximar e pensar, podemos fazer mais. Isso aqui é para os agentes do Instituto Paulo Freire. É possível fazer mais. Não dá para olhar aquela cota e achar que o seu desafio está naquela cota. Tem muito mais que pode ser feito. E aí eu comecei a me desafiar. O tempo passou e aquelas crianças foram, aquele projeto foi ficando no meu coração. Porque se você vai lá, o senhor sabe, fica difícil não se conectar com aquelas crianças. Então, eu estava terminando de escrever o meu livro, né, que é o Milagre na Caixa de Sapatos. Eu estava terminando de escrever o meu livro e eu pensava comigo, é um bom projeto, mas qual que é o propósito? E no meu livro eu falo sobre como Deus cuida das nossas vidas, mesmo quando a gente não percebe. E eu comecei a falar da minha infância. O senhor prefaciou meu livro, o senhor conhece muito bem, um livro de memórias, né? Um livro de memórias. E aí eu pensei, eu vivi o que aquelas crianças estão vivendo hoje. Procurei o pastor Paulo. Preciso fazer menção mais uma vez. Obrigado, pastor Paulo Freire. Ele abraçou a minha chegada quase sem ter certeza do que eu queria, mas ele expandiu a minha ideia. Eu falei, pastor, estou escrevendo um livro. O livro fala sobre isso. Sou agente do Instituto, estou conectado. Minha vontade é entrar no Instituto, passar uns 3 meses, escrever o último capítulo com aquelas crianças e reverter as vendas do meu livro para o Instituto Paulo Freire. O pastor Paulo abraçou a ideia, me encheu de confiança. Eu acho que isso é muito importante no líder. Isso é muito importante no líder. Ele me encheu de confiança. Ele me fez sentir muita coragem de avançar. Fui lá, escrevi o capítulo, saiu o livro. O objetivo era vender 1000 livros, vender esses livros, fazer aquilo que para mim seria a maior oferta que eu poderia fazer na minha vida, tão distante. Mas Deus colocou a mão, porque o projeto passou a ter um propósito. E aí o que aconteceu foi que já são 2000 livros vendidos, pastor. 2000 livros vendidos.
Mas a diferença está nos valores arrecadados. Porque como o propósito é maior do que o próprio projeto, as pessoas começaram a ofertar, a pagar pelo livro. Apareceram empresas e os valores que entraram já ultrapassaram R$ 200.000. Primeiro fizemos uma primeira reforma que virou aquela quadra poliesportiva que todo mundo está tirando foto. Eu sinto um orgulho imenso quando eu vejo. E agora, com uma nova parceria, um novo empresário entrou, vai se juntar aos valores vendidos e vai aportar. A igreja abraçou, o pastor Márcio mais uma vez abraçou, e nós vamos agora reformar o refeitório, toda aquela área de entrada ali das crianças. Então, O Milagre na Caixa de Sapatos é um livro para te abençoar, porque ele de fato é um livro abençoador, ao mesmo tempo que você abençoa uma obra de ação social que é o Instituto Paulo Freire. Vamos falar um pouquinho sobre o livro, então. Vamos lá. Olha, esse livro, então, é um livro muito fácil de ler, e nós estamos em um período de Natal, de festas. Pede aqui para o Instituto, como é que faz para adquirir o livro? Tem o link lá no meu Instagram, então vai lá no meu Instagram, na minha bio tem o link. Pode mandar uma mensagem para mim também pelo próprio Instagram, eu posso guiar a pessoa para outro lugar, se ela quiser comprar em outra plataforma, dá para comprar também. Tá. Mas Olha, o principal canal é lá o Instagram. Olha uma oportunidade de você presentear pessoas no Natal. Vocês querem dar uma lembrança, participar? O livro é tudo de bom. Se existe uma coisa muito boa para você presentear alguém, é um livro. E um livro que tem propósito. Além de você crescer, porque são testemunhos muito bonitos do professor Eduardo Iaquinto. Tem também esse final, as crianças do Instituto também escreveram. Mas além de ser um livro que vai edificar a sua fé, ele tem propósito de abençoar crianças, uma instituição que hoje na cidade de Campinas é respeitada em todos os departamentos dessa municipalidade. Então, quando você adquire um livro desse, do professor Eduardo Iaquinto, quando você adquire esse livro, você está semeando na vida de crianças. E eu e você, como pessoas, como cidadãos, independentemente da nossa fé, nós temos que ter compromisso moral com a primeira infância. Então, aproveita a oportunidade. Primeiro, eu acho que você devia ter esse livro para você. Você compra esse livro para você ler pessoalmente. Segundo, para você presentear um amigo nesse Natal, que é o mês de alegria. Dê um presente para alguém. Você está evangelizando, você está edificando a pessoa e você está semeando na vida de crianças, que é o caso do Instituto Paulo Freire de Ação Social. São mais de 200 crianças que são acolhidas, trabalha-se vínculos emocionais, reforço escolar, tem cursos, etc. Então, aqui está essa bênção aqui do professor Eduardo Iaquinto, tem abençoado muitos lares, muitas crianças, e você também pode ser abençoado com esse livro. Professor Eduardo Iaquinto, é uma alegria ter você aqui. Muitíssimo obrigado, que privilégio que você nos dá de compartilhar das suas experiências. Mas o tempo está acabando no nosso podcast, e eu preciso que você deixe aí uma palavra para os alunos, para os futuros obreiros, as suas considerações finais. Minhas considerações começam mais uma vez agradecendo o convite. Muito bom trocar. O tempo passa tão rápido, né? Num assunto que é tão rico. Vou deixar minha palavra aqui para quem é aluno, para quem já foi aluno e principalmente para quem precisa ser aluno do CFO ou do nosso curso de teologia. Liderança é só um dos assuntos que nós tratamos lá dentro. Existem dos mais variados temas da área da teologia que a gente tem trabalhado lá na STADEC. Os professores são não somente capacitados. As aulas, às vezes, são verdadeiros cultos, onde a gente sente a presença de Deus. Então, há muito testemunho de pessoas que vão para a STADEC para estudar, mas também porque sabe que Jesus fala com a gente lá. Então, um convite para que você vá até lá, conheça a STADEC, conheça os cursos que nós temos e, principalmente, que você cuide do seu ministério. Para você ser integral em seu ministério, você precisa compreender que você precisa avançar nos seus estudos, você precisa avançar nos seus comportamentos, mas principalmente, que eu acho que essa é a principal mensagem que ficou aqui desse papo todo, né, pastor? É que você precisa buscar dos céus a capacitação
o poder que só pode vir do alto para guiar você no seu ministério. Então, que Deus abençoe a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado. Este é a DEC, este é a Cast, professor Alberto. Muito obrigado, o Eric, pelo convite, todo mundo que está por trás, nos bastidores, para que isso tudo acontecer. Tenho certeza que vai ser de muito valor agregado. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muitíssimo obrigado, professor, pastor Eduardo Iaquinto. Que bom que você pode compartilhar esses poucos minutos, sua visão, sua caminhada e o seu profundo entendimento sobre liderança cristã, algo tão relevante nesse momento para todas as pessoas. É inspirador ouvi-lo sobre liderança que transforma o ambiente onde a gente chega, mas também no nosso cotidiano, porque isso fortalece propósitos e revela o caráter de Cristo nas decisões que nós venhamos tomar e que nós temos tomado. A você que está conosco aqui acompanhando esse STEADEC, STEACast, a mesa da teologia, eu peço para você compartilhar desse material, é um material muito rico, coloca aí no seu grupo de amigos, e se você quiser cooperar conosco, dando ideias, eu quero ouvir tal professor, envie para nós aqui uma mensagem. Para nós é muito importante ter também essa sua participação. Este foi então o STEACast, a mesa da teologia, o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.